Meu irmão, minha irmã, estamos mais uma vez na série Os Dons e os Carismas do Espírito Santo. Nós falamos sobre os dons de palavra, profecia, línguas, interpretação das línguas. Agora vamos falar sobre os dons de revelação, ciência, sabedoria e discernimento dos Espíritos. A carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, elenca esses carismas do Espírito Santo para nós e nos mostra esses três carismas do Espírito Santo. O dom de ciência, para a gente compreender bem, ficar mais fácil, uma coisa plástica para a gente compreender bem sobre o dom de ciência, a gente pensar como se a gente fosse ao médico. E o que a gente faz quando a gente vai ao médico? A primeira coisa que o médico tem que fazer é examinar a gente para ele ter um diagnóstico, para ele dizer, olha, você está com esse problema aqui, você está com aquele problema ali. O médico vai mandar fazer exames, ou então ele vai examinar você e vai dizer, olha, você está com esse problema. Isso, nos dons carismáticos, a gente pode associar, fazer uma analogia ao dom de ciência. O dom de ciência é o diagnóstico. É quando Deus, por palavra de revelação, mostra algo que precisa ser curado, que precisa ser liberto, que precisa ser transformado, algo que Deus está fazendo, algo que Deus está realizando, algo que Deus está mostrando, que precisa ser tocado por Deus ali. Esse é o dom de ciência. É um dom de revelação que Deus dá através de emoções, de sentimentos e de palavras que vêm. Quando nós estamos orando por alguém e, às vezes, naquela oração em línguas, que a gente se abre totalmente ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai dar uma palavra, dar uma visualização, dar uma moção de que ele está tocando em tal área da vida da pessoa. Por exemplo, quando às vezes a pessoa precisa de perdão, precisa perdoar alguém, e aí vem aquela palavra, falta de perdão, que a pessoa precisa ser curada nisso aí. E aí você proclama aquilo e reza em cima daquilo e a pessoa consegue dar o perdão, a cura que vem para o coração dessa pessoa, para a vida dessa pessoa, assim como tantas outras coisas que Jesus, o Espírito Santo, vai revelando sobre o que ele está fazendo, sobre o que ele está curando e sobre o que precisa ser curado, sobre o que precisa ser liberto, sobre o quanto a pessoa pode ainda se abrir para Deus, o que Deus quer fazer na vida da pessoa. O dom de sabedoria, estamos ainda nesse consultório médico. O médico fez um diagnóstico. Você tem tal problema de saúde. Então, agora, como tratar isso? O dom de sabedoria é a receita. É quando Deus revela algo que você tem que fazer para que você consiga alcançar a cura que você almeja. Por exemplo, eu conheci uma história do padre que falou numa pregação que Deus estava colocando no coração dele que uma mulher com câncer que não estava tendo cura, que não estava melhorando, essa mulher, esse câncer dela era uma doença psicossomática. Ela estava com câncer porque ela não conseguia perdoar o seu marido que a havia traído. Ela não conseguia deixar mais... Não que ela estava com câncer, o câncer dela não tinha melhora, estava piorando cada vez mais por essa falta de perdão. O marido dela não podia nem entrar mais na casa dela. Ela expulsou o marido de casa, ficou com ódio mortal do marido. E aí o padre revelou por palavra de ciência que tinha essa situação dessa mulher vivendo isso e deu uma palavra de sabedoria que Deus colocou no coração dele, falando: você que é essa mulher, pegue o seu terço e em cada bolinha do terço que você vai rezar, você vai dizer: Senhor, que eu perdoe e ame o meu marido. Senhor, que eu perdoe e ame o meu marido. Senhor, que eu perdoe e ame o meu marido. E aí, aquela mulher fez isso. Começou a rezar. E ela começou a sentir que ela já não tinha mais tanta raiva do marido, que ela não tinha mais tanto ódio do marido. Ela permitiu que o marido fosse visitá-la. E depois, os tratamentos dela começaram a funcionar, e ela foi totalmente curada. Deus deu uma palavra de ciência. Qual era o problema dela? Deus deu uma palavra de sabedoria. O que ela precisava fazer para ser curada daquele problema? A receita. O dom do discernimento dos espíritos já é para uma outra coisa. Também é uma palavra de revelação, é um dom de revelação que o Espírito Santo dá a nós para nós sabermos se o que age em nós ou no ambiente que nós estamos é de Deus, é do demônio ou é nosso, ou é humano. O dom do discernimento dos espíritos mostra para nós que, às vezes, lugares que a gente entra não são lugares de Deus. Como é que é isso? É uma emoção, é um sentimento. O Espírito Santo fala em nós, no nosso coração, no nosso ser. E a gente sente que aquilo ali é um lugar que não era para nós estarmos, que aquela conversa não era uma conversa para nós estarmos fazendo,
que aquilo que a gente está vendo não era uma coisa que a gente está vendo, que aquele ambiente não é de Deus para nós. Ou o contrário também, quando Deus mostra que o que está agindo ali é Ele, quando Ele mostra para nós, por uma palavra de discernimento dos Espíritos, Ele mostra para nós que é Ele que está agindo, que é Ele que está fazendo, é Ele que está realizando. Como é importante pedir a Deus a graça desse dom, do discernimento dos Espíritos, para que o diabo não tenha entrada na nossa vida, para que a gente possa discernir, fazer a cisão, o corte do que é de Deus e o que não é de Deus. E o que é humano. Às vezes, nós estamos num lugar e alguém proclama uma palavra. E a gente consegue ter o discernimento dos Espíritos que aquilo não é diabólico, mas que também não foi Deus que falou aquilo, é uma coisa humana. Aquilo não vai fazer mal a ninguém, nem bem a ninguém, mas a gente consegue ter o discernimento dos Espíritos. Às vezes até mesmo quando alguém proclama uma coisa que até o demônio está querendo que fale aquilo, para tirar a paz das pessoas, para tirar a alegria das pessoas. Às vezes uma palavra de maldição que está sendo lançada e a pessoa está dizendo que é Deus que está falando no coração dela. O dom de discernimento dos Espíritos traz essa clareza, isso não é de Deus, isso é do demônio. Como nós precisamos disso, para ficarmos livres das ciladas do inimigo. Meus irmãos e minhas irmãs, esses são os dons de revelação, ciência, sabedoria e discernimento dos Espíritos, que Deus vai dando a nós, quanto mais nós vamos aprofundando na oração, na intimidade com o Espírito Santo, para que nós possamos servir, para que nós possamos ajudar as pessoas a saírem das trevas para a luz, a poderem encontrar a cura, a libertação, a restauração de suas vidas. Meu irmão, minha irmã, compartilha essa live para que mais pessoas tenham esse conhecimento e rezem mais. Dê o seu like aí, curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vamos juntos evangelizar e levar a graça do Espírito Santo para todos. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.